Muito bem, vacinação infantil é o tema do Vida e Saúde de hoje. Eu quero perguntar para você, o calendário de vacinação do seu filho e da sua filha está em dia? Busca lá, daqui a pouquinho, no próximo intervalo, você busca e dá uma olhadinha se está tudo ok. Porque o sonho de muitas pessoas hoje seria acordar com a notícia de que a vacina contra o coronavírus está disponível para toda a população. Já pensou? Mas olha só que ironia, a gente esperou tanto tempo por ela que a gente está deixando de tomar aquelas vacinas que já são consagradas e já estão disponíveis para prevenir outras doenças há décadas. Sim, a gente precisa abrir os olhos para os baixos índices de vacinação por aí, sobretudo no que diz respeito às crianças. Uma situação ainda mais agravada pela pandemia. Olha, só para você ter uma ideia, uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde e do Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, em colaboração com universidades americanas, mostra que 73% dos países avaliados tiveram algum tipo de suspensão ou até restrição nos seus programas de vacinação já em maio de 2020, sem contar esse ano, né? Essas limitações envolvem desde o medo de as pessoas saírem de casa, até mesmo a falta de profissionais de saúde dedicados a esse serviço. Os dados focados na população infantil impressionam, gente. Olha, a probabilidade de uma criança nascida hoje receber todas as vacinas recomendadas até os 5 anos é inferior a 20%. E esse cenário pode colocar em risco cerca de 80 milhões de bebês com menos de 1 ano de idade. Isso é muito impressionante, não é mesmo? Então a gente precisa entender melhor a importância da adesão, a importância da vacinação infantil e por isso a gente conversa hoje com a pediatra a doutora Paula Lenfers. Mas você é convidado aqui sempre, manda aqui a sua dúvida, a sua pergunta, nosso WhatsApp está aberto para você e o nosso número é o seguinte, anota aí, ó, 12 98266 0004. Ou você pode usar o QR Code aqui, olha, aponta a câmera do seu celular para ele e você vai ser encaminhado para o nosso contato de WhatsApp, combinado? Doutora Paula, bem-vinda mais uma vez ao Vida e Saúde, obrigada por aceitar falar com a gente, viu? Oi, gente, boa tarde, obrigada, Teru, eu que agradeço pela oportunidade. Doutora, que situação difícil, né? A gente tem visto aí uma verdadeira fuga das vacinas, justamente por conta da pandemia. Queria que você frisasse, doutora, a importância da vacinação infantil. A vacinação vai prevenir que a criança tenha doenças potencialmente muito graves. E é claro que cada vez que uma criança fica grave, a gente pode ir tendo prejuízos e atrasos no seu desenvolvimento. Então, a gente protege a criança e a gente protege a comunidade quando a gente vacina o nosso filho, porque a gente não permite a entrada das doenças novamente, né? É verdade. Agora, tem gente que não sabe exatamente quais doenças, seja pela idade jovem, né, ou seja porque realmente algumas foram erradicadas justamente por conta da vacina, mas de que tipo de doenças graves você está falando aqui, doutora? A gente protege através da vacinação contra difteria, tétano, coqueluche, meningite, pneumonias, otites, encefalites. Então, aí um número enorme de doenças, né, que podem levar a criança à internação e necessidade de tratamento intenso, além de uma elevada mortalidade. Pois é, sequelas, né? E a gente está falando aqui também de doenças que no passado mataram muito e que foram controladas graças à adesão à vacinação. Agora é o seguinte, a gente percebe que o calendário de vacinação, ele muda de quando em quando, recebendo, a gente está falando do calendário obrigatório, né? Recebendo ali alguns adendos de vacinação. A gente está trazendo aqui o que está disponível hoje, doutora. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a idade correta para essa vacinação e também sobre que tipo de proteção a criança está recebendo ali. Tá. Ao nascer, a criança recebe a vacina BCG, que protege contra as formas graves de tuberculose, e a vacina contra a hepatite B. Essa ela recebe geralmente na maternidade ao nascimento. E é gratuita, né, doutora? É gratuita. Tá. Aos 2 meses, ela tem que voltar para o posto de vacinação. Isso. Daí ela recebe uma vacina pentavalente que protege de 5 doenças: difteria, tétano, coqueluche, hemófilos influenza e hepatite B.
Ela vai receber também a vacina contra poliomielite, que antigamente a gente tomava gotinha e agora ela é também uma injeção, e a vacina oral contra rotavírus. Olha, já já a gente vai falar um pouquinho sobre que reações, sobre o que esperar, sobre a proteção. Aos 3 meses, então dali um mês, ela volta de novo para ser vacinada para proteger de uma importante doença. Sim, a meningite é uma doença que a gente tem muito medo, porque a evolução dela é muito rápida e a mortalidade é muito alta. Então, isso faz parte também do nosso Programa Nacional de Imunização. Ela vai receber no posto de saúde. Tá, vou colocar aqui, olha, repeteco da penta e da meningo aos 5 meses também. Isso. Doutora, se uma criança toma só a primeira dose dessas vacinas, ela tem proteção, a proteção comprometida se ela não tomar as segundas doses? Tem. Quando você não faz as outras doses, né, preconizadas pelo calendário, você pode reduzir a eficácia da vacina. Então, ao invés de cobrir, por exemplo, contra mais de 90%, ela pode ter uma cobertura parcial, 20%, 30%, 40% de cobertura, a depender da vacinação. Então, esse esquema é proposto através de estudos. São as doses necessárias para que a gente faça a nossa virada imunológica, produza a quantidade adequada de anticorpos contra essas doenças. A pentavalente ela é repetida de novo aos 6 meses. Sim, são 3 doses antes do primeiro ano de vida. Tá. Aos 9 já tem a vacina para febre amarela. Isso, a febre amarela vai ser vista conforme a região, né? Aqui na nossa região, estado de São Paulo, ela é uma doença também endêmica. Então, todos nós tomamos vacina contra a febre amarela. Inclusive, quem não, de repente não tem essa obrigatoriedade na carteirinha de vacinação, pode chegar no posto e pedir, né? Sim, sim, porque ela também faz parte do Programa Nacional. Então, ela vai ser distribuída de maneira gratuita. Aos 12 meses, a um aninho, a criança vai receber outra proteção. Sim, daí entra a vacina tríplice viral, que vai proteger contra o sarampo, cachumba e rubéola, a dose de reforço da vacina contra a meningite e a dose de reforço dessa P10, que é uma bactéria chamada pneumococo, é a vacina pneumocócica, que também causa meningites graves, otites graves, pneumonias graves. Então, essas doses de reforço. Tá. Caminhando aqui, 1 ano e meio. Ela vai tomar a primeira dose contra a hepatite A. Ela vai tomar o reforço da poliomielite, que aí sim vai ser através da gotinha. Vai tomar o reforço da difteria tétano-coqueluche, que é a vacina pentavalente. Vai tomar também a segunda dose da tríplice viral e ela toma uma vacina contra a catapora. Daí, em alguns momentos, essas vacinas são separadas, tríplice viral e catapora, e às vezes está disponível a tetraviral, e já vai ter junto, né, sarampo, cachumba, rubéola e catapora na mesma picada. Tá. E aos 4 anos, olha, depois ela fica um tempão sem ir, mas aos 4 anos ela recebe aí vários reforços, né? Sim, daí ela vai tomar também o reforço da poliomielite, através da gotinha. Ela vai tomar o reforço da pentavalente, ela vai tomar o reforço da vacina contra meningite com 5 anos, que ainda tem aí um adendo depois disso, e um reforço contra a febre amarela e catapora. Doutora, a varicela. Tá, legal. Agora é o seguinte, uma pessoa que está seguindo o calendário direitinho, aí a criança de repente está com, sei lá, 9, 12 meses, 1 ano, ela recebe um aviso de que a população ali da cidade dela está tendo uma campanha de vacinação e convocando todo mundo para participar. Muito comum, né? Eu lembro até da minha infância, da gotinha da polio, né? Essa pessoa que está com tudo em dia deve fazer parte dessas campanhas? Não vai trazer prejuízo? Os alvos, sim, não vai trazer prejuízo, tá? Os alvos das campanhas, Teru, geralmente são as pessoas que escaparam da vacina, mas receber uma dose extra quando se trata de campanha, na verdade dá um reforço, faz um efeito booster, que é um efeito como se você ativasse os seus anticorpos contra aquela doença.
Então, em momentos de campanhas, às vezes nós precisamos receber doses extras, sim. Agora é o seguinte, será que existe alguma dessas vacinas aqui que são contraindicadas em algum caso? Sim, na verdade, a gente vai contraindicar vacinas mais em situações de reações anafiláticas. E não quer dizer que essa criança não vai poder tomar a vacina, mas que ela deve tomar essa vacina num ambiente hospitalar com supervisão, para que caso ela possua reação, tenha como ser prontamente revertida. Então, fora essas situações de reações anafiláticas, muito raramente a gente tem contraindicações a vacinas, a não ser em caso, por exemplo, crianças imunossuprimidas, crianças com tratamentos de quimioterapia, por exemplo, não vão poder tomar vacinas de vírus vivos. Mas aí são situações bastante específicas que tanto o pediatra quanto os enfermeiros e profissionais dos postos de saúde vão saber orientar as famílias. Tá. Doutora, a gente está aproveitando o momento aqui contigo para tirar dúvida. Eu não sei se está chegando interação aqui do povo de casa, mas é o seguinte: a gente tem medo de vacina, a mãe tem dó, o pai tem dó das reações que algumas delas podem causar, como febre, como a dor na perninha. Como é que a gente faz? Essas reações, elas trazem algum risco para a criança ou são mais reações assim passageiras? As reações da vacina, elas são autolimitadas. Então, elas costumam durar 2 a 3 dias depois da aplicação da vacina. E elas são facilmente controladas. Por exemplo, a dor na perninha, uma compressa gelada no local da aplicação. Caso a criança tenha febre ou muito desconforto, né? A mãe pode fazer o antitérmico que ela já está acostumada e que o pediatra costuma prescrever. E sabendo que, se ela pegar a doença, a chance dela ter um quadro grave é muito grande. Mas a reação da vacina dura somente 2 dias. Então, a gente fica com dó, também sou mãe, mas a gente tem que pensar que dura 2 dias e acaba. É para um bem maior, realmente tem que ter maturidade, minha gente. Agora, tem uma outra dúvida também, doutora. Por que eu vou tomar vacina para a doença que já está ou eliminada ou praticamente eliminada do Brasil? Essa é uma pergunta boa também. E na verdade tem um exemplo bem prático para a gente aqui do estado de São Paulo. A doença sarampo a gente não tinha mais aqui no nosso estado. A cobertura vacinal contra o sarampo foi caindo. O que nós tivemos? Um novo surto de sarampo. Surtos, exato. Quando a gente tem uma população com uma cobertura vacinal muito baixa, a gente oferece a chance daquela doença voltar a acontecer no nosso meio. Então, a gente continua vacinando para fazer um bloqueio, não permitir de novo a entrada dessa doença num lugar onde ela já não existia mais. Entendi. E tem outras situações também, né? Tem viagens a outros países que a vacinação ela é obrigatória e riscos também em outros países, outras regiões que aquela vacinação vai trazer caso não aconteça, né? Chegou uma interação aqui, doutora, que eu quero trazer nesse momento. Vamos ver se você ajuda a Neuza. Olha, doutora, minha mãe nunca tomou vacina e não vacinou nenhum dos seus 9 filhos. Eu tenho um menino de 4 anos e decidi agora vaciná-lo. Devo levá-lo para aplicar todas de uma vez? Olha aí, Neuza, boa pergunta. Bom, primeiro, parabéns pela iniciativa da Neuza, né, de dar importância para a vacinação. Você não vai fazer todas as vacinas de uma vez, Neuza. Quando você chegar até o posto de saúde, eles vão fazer um esquema para você vacinal e dividir essas vacinas. A gente sugere que a criança não tome mais do que 4 vacinas num mesmo dia. Então, vão dividir para você, para que não tenha uma sobrecarga aí desse sistema imunológico de uma vez só. Legal, então vai com calma, agora não vai tentar tirar o atraso de uma... Até porque os agentes de saúde ali não vão fazer o que você está mandando, eles vão fazer o que os estudos, o que eles são orientados a fazer por especialistas. Então, vamos com calma. Agora é o seguinte, doutora, tá chegando mais interação aqui, eu já vou trazer na tela, aguenta aí que a sua pergunta pode chegar aqui na tela do Vida e Saúde.
Será que não tomar, a Neuza trouxe aqui, né, que nem a mãe dela não vacinou os 9 filhos, a mãe nunca tomou vacina, não tomar alguma vacina compromete o desenvolvimento da criança? Na verdade, Elteru, eu acho que você dá aberturas para possibilidades, tipo pagar para ver, né? É claro que a gente sabe que uma pessoa com um bom estado de saúde, a princípio vai lidar bem com doenças, mas nós estamos falando de doenças potencialmente muito graves. Então, se você não oferece a vacina para a criança e ela fica doente, ela pode ser internada, ficar meses internadas, ela pode apresentar sequelas, principalmente aí as meningites, a poliomielite, sequelas graves que ela vai carregar para o resto da vida. E daí, nesse sentido, pode sim atrapalhar o desenvolvimento. Com certeza, é muito risco. A gente está lidando aqui, né? A gente está vivendo num mundo de muito convívio, apesar da pandemia. Ainda é só você verificar aí o contágio da própria Covid-19, né? Ou seja, está se alastrando. Agora, doutora, chegou mais uma interação que eu quero trazer aqui. E vamos ver se a Carol pode ter sua dúvida tirada. Olha, a vacina rotavírus causa muito medo e os pais devem ficar atentos a sangue nas fezes após a vacinação. Por que essa reação e por que ela é tão forte? Pergunta a Carol aqui. E essa vacina também tem um estigma, né, de que é controle da população, que já matou muita gente, tem assim umas histórias cabeludas. Sim, sim. Na verdade, a vacina contra rotavírus, ela vai agir localmente, ela age direto no intestino. E daí você pega um intestino imaturo, que é o intestino de um bebê de 2, 4 meses de idade, né? E ela gera uma resposta inflamatória. Então, em alguns bebês, ela pode gerar um quadro de colite, que é uma inflamação do intestino e às vezes cursar com esse sangramento intestinal, né? Mas é mais uma vez aquilo que a gente fala de pesar na balança, né? A chance disso acontecer é muito pequena e a chance desse bebê ser contaminado contra o rotavírus, ela é muito grande. E a rotavírus é uma doença que desidrata o bebê rapidamente. É verdade. Então, geralmente, uma criança que pega rotavírus é uma criança que precisa internar desidratada e, às vezes, ir para a UTI para fazer controle de eletrólitos, como sódio, potássio, porque ele perde muito rápido. Então, é claro, é às vezes desconfortável, a criança tem diarreia, a criança tem cólicas, mas lembrando também que isso vai ser um efeito autolimitado e a proteção contra a doença vai ser duradoura. Na dúvida, a consulta com o especialista é sempre imprescindível, você está ali junto com ele. Chegou mais uma interação, doutora, vamos ver. A Ellen Barbosa Lopes pergunta o seguinte: vacina particular é melhor do que as de posto de saúde? Só as vacinas que o SUS oferece já seria suficiente para imunizar completamente meu filho? Obrigada pela pergunta, Ellen. Boa. Essa pergunta é ótima, porque assim, o nosso Programa Nacional de Imunização, ele é exemplo no mundo todo. Nós somos um dos países que mais vacina no mundo, né? Então, o nosso SUS fornece as vacinas mais importantes e as vacinas do SUS são super eficazes, você não perde em eficiência. O que acontece é que o particular vai te oferecer alguns complementos e algumas comodidades. Então, para algumas doenças em específico, o particular vai ampliar a cobertura vacinal. E para algumas outras vacinas, a vacina do particular vai ter picadas a menos, ela pode dar menos reações. Então, existem aí um conforto, mas o SUS vacina contra as doenças mais importantes e eficácia é extremamente excelente. Está garantido para todo mundo. Doutora, eu tenho uma última pergunta com relação a esse momento que a gente está vivendo. A gente viu que a adesão realmente está caindo. Quais são os cuidados que os pais precisam tomar para vacinar, mesmo em época de pandemia? A criança que está... porque é difícil saber se a criança, inclusive, está com Covid, porque muitas estão assintomáticas. O que a gente tem que prestar atenção antes de vacinar? Eu acho que se você está com um filho febril, não leve para que receba a vacina, né? Aguarde, observe, confirme com o seu médico, né, se é ok vacinar ou não. Fora essa situação, se a criança não está doente naquele momento, vale a pena
levá-la para vacinação. E daí o que você pode fazer é checar no seu posto de saúde o horário mais tranquilo, um horário que esteja menos lotado, perguntar se existe naquela unidade um horário específico para a vacinação de crianças, já que algumas unidades estão fazendo a vacinação contra o Covid, mas eles às vezes separam horários. E daí você vai com uma maior tranquilidade levar o seu filho, chega em casa, troca a roupa, dá banho, lava as mãos e utilizar a máscara. Os pais, né, que a criança menor que 2 anos não utiliza a máscara sempre que sair de casa. Olha, dicas importantíssimas com a doutora Paula aqui para você não deixar de proteger seus filhos de outras doenças além da Covid-19, por favor. Quero te agradecer, doutora, por tantos esclarecimentos aqui. Esse assunto é muito importante. E você aí de casa que quiser conhecer mais do trabalho da doutora Paula, pode acessar o Instagram dela, tem muita informação de qualidade ali. O perfil dela é o seguinte, ó, @PaulaLenfers-pediatra, tudo junto. O nome dela é fácil, é um nome diferente, mas é fácil de escrever. E tem bastante coisa lá, né, doutora? Tem sim, eu vou ficar muito feliz também. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem mandar direct, pode mandar que aos poucos eu respondo todo mundo. Ai, lindona. Obrigada, doutora. Um beijo, que Deus te abençoe. Amém, Teru. Um beijo para todo mundo e eu fico à disposição, tá? Tá joia. Olha só, a gente vai fazer um rápido intervalo. Você pega a sua carteirinha e confere lá se está tudo ok com a vacinação dos seus filhos, tá? Na volta tem claramente aqui, o Dr. César vai tratar da competição entre mulheres. E ainda no programa de hoje tem essa receita deliciosa de frango vegano ao molho de mostarda e mel. Tá imperdível, tá chique, mas tá possível. Fica aqui com a gente que eu te ensino essa receita.